E aí, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá então para mais uma das nossas viagens pelo tempo, para mais uma das nossas aulas de história, certo? E hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante do livro de vocês, que ele começa lá na página 63, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre como era o modo de vida dos primeiros habitantes aqui do nosso continente americano, os chamados ameríndios, né? Então, se tu ainda não tá com o livro aberto, não tá com o caderno aí, né? Abre lá, né? Na nossa página aqui, né? Do tema 2, o modo de vida dos antigos ameríndios, beleza? Bom, o que acontece, gente? Existem diversas teorias sobre como, né, o ser humano teria chegado aqui na América. Vocês estudaram isso na aula passada, né? Analisaram o mapa ali para conseguir chegar às suas próprias conclusões, né? Foram pesquisadores na aula passada para descobrir como que o homem, né, como que o ser humano tinha chegado aqui na América. Pois bem, independente de como é que ele chegou, a gente sabe que pelo menos há mais ou menos 10 mil anos atrás, quase todo o continente aqui da América já estava ocupado por seres humanos, né? E como eles se espalharam por todo o continente, dá para dizer que eles se organizaram em várias comunidades diferentes. Essas comunidades, elas não eram muito grandes, elas não tinham muitas pessoas, e elas viviam de modos de vida muito diferentes uma das outras. Então não dá para dizer assim, os americanos viviam de tal jeito. Não, porque tu tinha, por exemplo, né, povos na América do Norte que estavam vivendo de um jeito, na América Central que estavam vivendo de outro, na América do Sul de outro. Cada um tinha uma cultura, uma língua, uma forma de se organizar na comunidade. Então variava bastante. Nós temos uma palavrinha para isso. Nós dizemos que era grande a diversidade, certo? Outra coisa é que, se eles eram tão diferentes assim, por outro lado, também havia algumas semelhanças entre esses povos, principalmente os que viviam perto um dos outros, os que tinham proximidade. Então, se tu tinha alguma comunidade vivendo num lugar, por exemplo, e outra comunidade que vivia próxima, vamos supor que tinha só um rio, né, separando elas, de vez em quando elas conversavam. Então, alguma coisa que uma delas tivesse inventado, descoberto, né, a outra depois poderia aprender, ou alguma crença religiosa que uma dessas comunidades tinha, a outra de repente poderia acreditar também. Então, existia uma certa influência entre comunidades que viviam mais perto uma das outras, certo? Bom, o que mais que a gente sabe sobre esses primeiros ameríndios? Nós sabemos que eles viviam principalmente da caça, né? Da coleta, certo? E da pesca. Mas principalmente eles viviam da caça. E de uma caça muito diferente do que poderia ser feito hoje. Eles viviam da caça de grandes animais. Animais muito grandes que habitavam aqui o nosso continente e que hoje em dia já não existem mais. Eles fazem parte da chamada megafauna. Então tu tinha, por exemplo, a preguiça gigante, o tatu gigante, né? E eles viviam aqui no nosso continente porque naquela época a natureza, a paisagem do nosso continente era muito diferente de como ela é hoje em dia. Vamos voltar no tempo, 10 mil anos atrás, né? Será que o clima era parecido com o de hoje? Não era, né? O clima ele era mais frio. A humanidade, né, a Terra, estava passando por um período de glaciação, que é um período que a gente diz, né, quando a Terra está mais resfriada, ela está mais fria. Por isso tinha bastante neve, tinham muitos rios que estavam cobertos de gelo, né? E essa, inclusive, é uma das teorias que dizem como o ser humano chegou na América, né? Tem gente que diz que vieram lá pelo norte, pelo chamado Estreito de Bering, num período em que aquilo tudo estava congelado. Então teria se formado quase que como uma espécie de uma ponte de gelo, né? Por onde esses primeiros habitantes da América teriam passado. Bom,
Mas mais ou menos nessa época, aí, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra está começando a aquecer. Está chegando no fim essa era glacial, né? O fim da última era glacial que nós vivemos. E com isso, o clima foi começando a ficar mais quente e mais úmido. E assim, deixa eu contar para vocês, aqui no nosso território, da América, do continente americano como um todo, tu tinha um clima mais frio, né? E a maioria do território, ele era mais tomado por campo aberto, sabe? Mais parecido às vezes com as savanas, ou até mais parecido também com o Pampa aqui no Rio Grande do Sul, sabe? O campo, né, no Rio Grande do Sul. Então era mais ou menos assim, um clima mais frio, né? Um campo mais aberto. E essas condições eram muito boas para esses animais grandões sobreviverem. Como o clima foi ficando mais quente, mais úmido, foi chovendo mais também, foi nascendo as primeiras grandes florestas, né, aqui do nosso continente. A Amazônia começou a ficar, né, bem grandona, virar uma floresta, né, tão grande como a gente conhece hoje. E vários outros territórios que antes eram de campo vão acabar virando floresta também. E aí, esses animais, eles vão ficar sem o seu habitat. Muitas vezes eles vão ficar sem fonte de alimento, vão ter que competir com outros animais num lugar que eles não conhecem direito. Muitos desses animais também vão estar mais adaptados para o clima frio, então eles vão sofrer bastante. Fora que tem um monte de seres humanos soltos agora ali, né, nesse continente, caçando, né, esses animais gigantes. É por isso que durante essa época nós tivemos a chamada extinção, né, o fim da megafauna aqui no continente americano. Virando a página no livro de vocês, na página 64, vocês têm um desenho bem legal aqui, né? É um desenho feito por um artista, ele está imaginando como é que era nessa época, né? Mostrando ali todos os principais animais gigantes esses que nós tínhamos aqui no continente da América, lá mais ou menos 10 mil anos atrás, certo? Bom, nós vimos nas últimas aulas que o ser humano tinha descoberto a agricultura, certo? E nós vimos o que isso representou, né? Conseguiram fazer comunidades maiores, ficaram mais fixos no mesmo lugar, né? Entre várias outras coisas. Então, essa transformação, ela aconteceu em vários lugares do mundo, né? Nós tivemos vários centros que começaram a descobrir a agricultura e a usar ela. E aqui na América não foi diferente. Mais ou menos em torno de 7 mil anos atrás, nós tivemos o começo da expansão da agricultura aqui no nosso continente. E também a domesticação de animais. Olha só que legal. Um dos primeiros animais a serem domesticados aqui no nosso continente foi a lhama. Alguém conhece a lhama? Já viu uma lhama por aí? Né? Vou tentar colocar uma lhama aparecendo para vocês aqui no vídeo, né? Entre diversos outros animais que foram sendo domesticados na sequência. Beleza? Bom, quando surgiu a agricultura aqui na América, ela não surgiu em todos os lugares. Ela surgiu principalmente na América Central, né? E na região da Amazônia. Sabe a Amazônia? Né? Pois é, lá, né, foi um dos primeiros lugares onde se passou a utilizar a agricultura aqui do nosso continente americano. E aí, como agora tu já tem agricultura, tu consegue produzir mais alimentos, né? Foram começando a se criar comunidades maiores, né? E essas comunidades maiores começaram a ficar mais tempo fixas no mesmo lugar, certo? E aí, é por essa época aí, mais ou menos, em torno de 7 mil anos antes de Cristo, que começam a surgir aquilo que nós chamamos de os primeiros núcleos urbanos. Ou seja, são as primeiras, né, grandes construções, né, onde vivia muita gente, as primeiras coisas mais parecidas com cidades, né? Cidades se formaram lá mais ou menos 7 mil anos antes de Cristo, já aqui no nosso continente. Que legal, né? Bom, o que esses primeiros americanos plantavam, né? Eles plantavam várias coisas, né? Isso aqui que eu vou ler para vocês agora, por exemplo, eles plantavam feijão,
pimentão, abóbora, tomate, milho, algodão que eles usavam, né, para construir roupas, né? E depois foram plantando mais coisas ainda, como a batata doce e até mesmo a mandioca. Né? Todo mundo aqui já conhece mandioca, né? Aqui mais pro sul a gente chama mais de aipim, mas vocês conhecem, vocês estão ligados também. Né? Olha só então como esses alimentos aqui na América eles são plantados há muitos anos. Eu não sei se vocês já imaginavam, né, que a galera plantava essas coisas já há 7.000 anos atrás. Eu acho uma coisa muito interessante, certo? Bom, agora, gente, eu gostaria que vocês pulassem um pouquinho também a página, né? Então olha o livro de vocês aí de novo, avança comigo, né? Vira uma página e vamos lá para a página 67. Estão vendo? Página 67. Ela começa assim, ó. Tema 3. Estão vendo? Tema 3. E aí diz: os mais antigos habitantes do Brasil. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre, né, como foi, né, o começo, né, da história dos seres humanos aqui no nosso território. A história dos primeiros brasileiros, certo? Só que aí já tem um pequeno problema, que todo mundo que gosta de história tem que pensar nisso. Sor, nessa época dá para dizer que isso aqui já era Brasil e que essas pessoas eram brasileiros? Vou responder para vocês como bom historiador que sou, né? Não, a gente até escreve assim porque fica mais fácil de estudar, mas não faz muito sentido dizer que isso aqui já era Brasil e que essas pessoas já eram brasileiros, porque a palavra Brasil, como um nome para esse território, ela vai vir só muitos anos depois. Ela vai vir só depois de 1500, já com a chegada dos europeus aqui no nosso território, com a chegada dos portugueses. Ou seja, muito tempo depois disso aqui que a gente está conversando. A gente está conversando sobre coisas muito mais antigas do que isso. A gente está voltando lá em 7.000 a.C., mais 10.000 a.C. Então a gente diz, né, porque eram os primeiros brasileiros, mas mais pra gente saber que era a galera que estava aqui no território onde a gente está hoje, tá bom? Bom, continuando então, existem várias teorias que dizem sobre quando, né, que são os primeiros habitantes aqui do Brasil. Tem gente que fala até que teria sido há 50.000 anos atrás, né, os primeiros habitantes do Brasil. Mas essas teorias, elas são meio que debatidas, os cientistas às vezes discordam, né, sobre como teria acontecido isso. O certo mesmo, é que mais ou menos desde uns 10, 12 mil anos atrás, nós já temos com certeza absoluta presença, né, dos primeiros habitantes aqui no nosso Brasilzão, certo? Bom, agora como é que esses brasileiros viviam? Vamos fazer juntos agora uma pequena atividade de leitura. Eu vou pedir para vocês, né, já que vocês estão com o livro aberto aí na página 67 mesmo, né, vamos ler juntos ali na parte onde diz o ambiente do Brasil pré-histórico. Acharam? Legal, né? Vamos ler o segundo parágrafo. Vamos começar pelo segundo parágrafo, que ele diz assim, ó: o ambiente encontrado pelos primeiros brasileiros. Acharam? Bom, então lá vai. O ambiente encontrado pelos primeiros brasileiros era muito diferente do atual. As áreas florestais eram mais reduzidas. Lembra, né? Eles estão chegando ali durante o período, né, que está ainda no finzinho da última era de glaciação. Predominava uma vegetação rasteira e o clima era mais seco e frio. Os grupos humanos dividiam o território com preguiças gigantes, tigres dente de sabre e gliptodontos, animais da megafauna americana que desapareceram com o fim da era glacial. Que legal, né? Tudo que a gente já aprendeu antes, estamos vendo de novo que isso também estava acontecendo aqui no Brasil. Vamos continuar. Além disso, os primitivos habitantes do Brasil
viviam principalmente em habitações a céu aberto ou em abrigos sob rochas e às vezes em cavernas. Nos paredões rochosos costumavam pintar cenas da vida cotidiana. Lembra nos paredões pintar a cena da vida cotidiana? Nós já aprendemos um pouco disso com a pintura rupestre, né, que nós já vínhamos falando nas últimas aulas, certo? E figuras de animais e de pessoas. Legal, né? Bom, continuando. A confecção, né, o jeito de fabricação, né, de artefatos de pedra e de anzóis feitos de ossos, além da descoberta de conchas perfuradas, indica que tais povos praticavam a caça, a pesca e a coleta. Isso é uma coisa muito legal da gente pensar. Como é que a gente sabe essas coisas todas sobre o passado, né? Nós sabemos porque existem, né, pesquisadores, cientistas, né, que estudam essa história e que nós chamamos eles de arqueólogos. Eles procuram, né, esses materiais que nós chamamos de vestígios, documentos históricos, que são, né, fontes, né, da cultura material destes povos. E encontrando essas coisinhas que para alguma pessoa pode ser lixo, pode ser bobagem, né, eles guardam aquilo, pesquisam bastante e conseguem descobrir muito sobre como que a gente vivia no passado. É importante o trabalho do arqueólogo, né? Alguém aí ficou com vontade de ser um arqueólogo quando crescer? Eu acho uma profissão super legal, certo? Continuando. Os mais antigos vestígios de agricultura no Brasil datam de aproximadamente 7.000 anos atrás e foram encontrados na região amazônica. Viu só o que a gente tinha falado antes também, né? Os agricultores do Brasil pré-histórico plantavam milho, algodão e feijão, mas a mandioca era o principal cultivo, né? Olha só, a principal coisa que eles plantavam era a mandioca, né? E a mandioca até hoje ela é um alimento muito importante para a cultura brasileira. A mandioca é um alimento muito tradicional, certo? Observem, né, na imagem que tem no livro de vocês que a gente tem ali várias comidas que são feitas com ingredientes, né, que vêm da mandioca, certo? Olha só, por exemplo, tem ali a tapioca, né, a tapioca que vai ser feita a partir da goma de mandioca. Nós temos também o polvilho, que ele é usado para fazer a massa, por exemplo, do pão de queijo. Quem aqui gosta de um pãozinho de queijo, né? Agradeça lá os primeiros habitantes do Brasil. Se alguém gosta de tapioca aí, também agradece a eles, né? E ali também tem, né, uma farinha, né, a farinha seca, né, que é utilizada para várias coisas. E fora tudo isso, quem aqui já não comeu aipim, né, no almoço, na janta, né, um aipim bem molhadinho, bem gostoso, né, para comer com feijão, né? São todas coisas que vêm já desde pelo menos 7.000 anos atrás. Que legal, né? Bom, agora eu tenho um desafio para vocês, certo? Dentro da história do Brasil, nós tivemos vários arqueólogos que eles pesquisaram em vários lugares diferentes. Esses lugares aonde os arqueólogos encontram essas coisas do passado, aonde eles encontram esses materiais, nós chamamos de sítio arqueológico. Então, no Brasil existem diversos sítios arqueológicos e é muito importante que a gente preserve eles, né? Que a gente não vá lá jogar lixo, que a gente respeite, que a gente cuide, né? Porque eles são importantes formas de nós conhecermos o nosso passado. Se a gente destrói essas coisas, a gente vive no escuro, né? Porque quem não conhece o seu passado, né, não perde muita coisa, né, gente? Então, percebam que nas páginas 68 e 69 do livro de vocês, né, é só folhear uma página para frente, 68 e 69, vocês têm ali 3 títulos. Uma parte que fala em Lagoa Santa, uma parte que fala em São Raimundo Nonato
E uma última parte que fala que o nome é Os Povos dos Sambaquis. Por que isso tá aí? Porque são 3 importantes sítios arqueológicos, né, de fonte, de pesquisa sobre a pré-história, certo? O sítio arqueológico de Lagoa Santa fica em Minas Gerais. O sítio de São Raimundo Nonato fica no Piauí. E o sambaquis é um negócio que vocês vão aprender, que vocês vão ver, que ele está espalhado em várias regiões do Brasil, mas principalmente aqui no sul e no sudeste. E mais ainda no litoral. Olha só, a gente está aqui no litoral do sul, né? Então a gente já está bem pertinho da região, né, dos sambaquis. No livro de vocês, né, tem um pouquinho falando de cada um desses sítios arqueológicos. No material de vocês que eu mandei com as instruções da aula, tem 3 perguntinhas sobre cada um desses sítios arqueológicos. Então eu vou desafiar vocês a ler o material aqui, estudar. Quem quiser pode pesquisar também mais na internet, é bem legal para saber mais. Eu convido vocês a descobrirem mais. E se descobrirem alguma coisa legal que eu não sei também, me contem, né? Me fala por e-mail. Sora, eu descobri tal coisa, tu sabia disso? Né? E me manda, certo? Respondam as 3 perguntas desafio que eu deixei para vocês estudarem junto com os arqueólogos e aprenderem tudo sobre esses 3 sítios arqueológicos. Certo, gente? Muito obrigado pela aula de hoje. Tudo isso que eu falei hoje para vocês é importante, né? Que vocês tenham copiado, deve ter aparecido aqui do lado, né? Os principais pontos da aula para vocês copiarem, que é para vocês terem tudo no caderno direitinho. Então, se tu me assistiu e não copiou nada, assiste a aula de novo e copia ali com carinho essas informações, certo? E faz no caderno os nossos exercícios. Até a nossa próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.